gravando novamente. Eu vou compartilhar aqui o desktop. Tá? Voltemos então ali para o MATLAB. Antes, então, a atividade do laboratório. Agora, então, nós vamos usar o comando FFT2 para aplicar, de fato, a DFT, né? A transformada discreta de Fourier, utilizando o algoritmo Fast Fourier Transform a imagens, tá? E aí nós vamos, então, utilizar essas funções que vão permitir que a gente depois extraia a parte real, a componente real e a parte imaginária desses coeficientes. Então, vamos fazer isso agora. Nós vamos voltar ali para o MATLAB, para o nosso editor ali do MATLAB, para que a gente venha a colocar aqui a nossa questão 2. Na verdade, vou botar aqui junto a questão 2 e a 3, elas são relacionadas, né? Então, quem sabe, vou botar aqui compute, vou calcular DFT, ok? Digamos, of the image using the FFT. Tá, perfeito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, eu vou gerar aqui, ou calcular essa transformada. Então, se eu tinha lá o meu Cman, quem sabe eu vou agora dizer, olha, calculando a transformada Fourier Transform disso aí, ou seja, para o teu spec, a gente vai então usar o comando FFT2, tá? Aplicado a Cman. Naturalmente eu preciso botar um ponto e vírgula aqui, porque senão ele vai ecoar um monte de coeficientes, tá bom? Bom, eu vou isto aqui, esse conjunto de coeficientes, o que ele vai fazer ao aplicar a transformada é atribuir a esta matriz, lembrem, Cman é uma matriz, né? Então, uma matriz de coeficientes, onde cada coeficiente é um número complexo. Tá, nós vamos, então, quem sabe, mostrar aqui. Vou começar, então, pela questão 3, que pede para exibir o espectro de amplitude. Depois a gente vai exibir as partes reais e imaginárias. Mas vamos, quem sabe, começar aqui pela questão 3, que pede, então, para que a gente exiba aí o espectro de amplitude, né? O que é um espectro de amplitude? O espectro de amplitude é um espectro, ou seja, essa informação no domínio frequência, spectrum, tá? Que a gente vai estar representando com seus valores absolutos. Veja bem, é uma forma da gente visualizar a importância das várias componentes de frequência, e eu digo para vocês, ao longo das nossas aulas, esses conceitos vão ficar cada vez mais próximos de vocês, cada vez mais claros e mais familiares. Então, cada elemento aqui, né, associado a essa matriz é um número complexo. Como é que a gente visualiza a importância deles? Opa, eu vou pegar a magnitude desse número complexo. Imagina, um número complexo visto como um vetor em 2D, uma componente real e uma componente imaginária. Nós vamos pegar a magnitude, ou seja, o comprimento, a norma desse vetor, e vamos usar isso como um valor de intensidade, né? 0, preto, o maior valor possível ali, né, seria 255. Mas como é que é o maior valor possível? O maior valor possível poderia ser 10.000 ou apenas 500, tá? Aí, na hora de exibir, a gente vai precisar estar ajustando a escala de cores à faixa de valores disponíveis. Nós já vamos ver isso agora mesmo. Então, vamos lá. Eu vou, então, agora, eu criei aquele meu subplot. Quem sabe eu vou plotar ao lado ali da imagem do cameraman. Eu vou, então, fazer a apresentação desse resultado. Então,
Image Show. Veja bem, eu vou apresentar valores, mas esses valores, conforme vocês vão ver ao longo das nossas discussões de hoje e adiante, esses valores podem ser números bem grandes, né? Em particular, o valor da frequência associada à componente 00. A gente chama esse o termo DC, tá? Esses valores podem ser muito grandes. E aí, para a gente poder exibir isso nessa escala, né, uma escala de cores que varia de 0 a 255, a gente então acaba utilizando uma escala logarítmica, porque a disparidade entre os menores valores e os maiores valores pode ser muito grande. Então, nós vamos começar aqui aplicando uma escala logarítmica, mas lembre, os valores correspondem a números complexos, e eu disse para vocês que nós vamos usar, então, a magnitude desse número complexo. Tem aí, então, a função ABS, que vai calcular, então, o valor absoluto, né, a magnitude do número complexo. Tá, e naturalmente vou aplicar isso ao elemento que eu calculei aqui, os elementos do espectro, vou colocar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Mas conforme eu falei para vocês, eu tenho, com esse comando IMShow, a possibilidade de mostrar ou de exibir intensidades que variam de 0 até 255. E, no caso, os valores do espectro aí, eu posso ter valores bastante grandes, posso ter valores também muito pequenos, né? Então, o que a gente precisa é de um mapeamento dos valores representados ali ou armazenados no espectro e os valores efetivamente utilizados. Então, nós vamos fazer a seguinte coisa. Vou usar aqui uma escala. O que significa, então, esses números aqui, 10, 3, 10? Significa o seguinte: todos os valores menores ou iguais a 3 serão mapeados para 0. Todos os valores maiores ou iguais a 10 serão mapeados para branco, vamos dizer aqui preto, e aqui, no caso, o outro limite branco, ou seja, 255, e os valores intermediários serão mapeados para valores de tons de cinza intermediários, tá? Se eu não colocar nada aqui, o que vai acontecer, ou se eu botar um valor, o parêntese, desculpa, os colchetes aqui sem valores no seu interior, ele vai pegar então o menor valor presente nesta variável, vai associar a preto, o maior a branco e tal, e isso não vai produzir imagens interessantes para a gente, né? Vamos lá, eu vou agora dar um título para este elemento aí, que é, na verdade, o nosso... opa, acentuou lá, então. Nosso espectro de amplitude, né? Nosso amplitude. Tá. Vamos lá. Temos isso aqui. Podemos executar o nosso... salvar e executar o nosso script. Lembrem que eu vou estar utilizando a mesma figura 1, mostrando isso aqui na mesma figura 1. Vou voltar então aqui para procurar o nosso console do MATLAB. Vamos então executar esse camarada. E aqui nós temos então o espectro de amplitude associado a essa imagem. O que é esse espectro de amplitude? Naturalmente, tem uma matriz que tem a mesma quantidade de coeficientes, né, que o número de pixels original. Isso vai acontecer sempre assim, é uma relação de 1 para 1. E quando a gente seguir nas nossas aulas sobre transformadas de Fourier, isso vai ficar muito claro para vocês porque que acontece assim. A gente vai derivar a nossa DFT, e aí vocês vão perceber claramente que existe essa relação de 1 para 1. Bom, os elementos mais claros aqui, os pixels mais claros nessa imagem, correspondem então aos coeficientes, aqueles números complexos que têm maior magnitude. Essa maior magnitude, ela pode ser porque tem uma componente real maior ou uma componente imaginária maior. Vocês já viram da aula sobre
na primeira aula sobre transformada de Fourier, que esses são os coeficientes AUs e BUs, né? AUs, os coeficientes que modulam, que amplificam ali, então, a amplitude dos cossenos, e os BUs das funções seno, tá? Com a transformada de Fourier baseada na fórmula de Euler, a gente tem, então, números complexos que já representam, então, AU menos IBU e AU mais IBU. Esses caras sempre vão aparecer como pares de complexos conjugados. Então, novamente, um valor mais claro aqui, um pixel mais claro, significa que eu tenho um coeficiente com maior magnitude, um número complexo com maior magnitude. Isso quer dizer o seguinte, que aquela frequência ela é extremamente mais importante para a reprodução desta imagem do que um elemento associado a um ponto mais escuro aqui. É como se, por exemplo, nós tivéssemos no R3 um vetor que tem coordenadas, digamos, 5, 0,1, 0,1. Naturalmente, a componente, digamos, I do vetor, aquele 1, 0, 0, ela tem uma influência muito maior do que as demais, que tiveram peso pequenininho. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte, esse vetor 5, 0.1, 0.1 é quase alinhado ali, ele é quase paralelo, né, digamos assim, ao eixo, ao primeiro eixo, então, utilizado como base para este sistema de coordenadas. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Em caso de dúvida, perguntas, se manifestem, por favor. Usem o microfone, não usem o chat, porque eu não estou vendo o chat nesse momento. Né? O que vocês estão recebendo aí da minha tela é o que eu estou vendo no momento, tá bom? Então tá. Uma outra coisa importante é o seguinte, ó, esse elemento 00 está associado à frequência 00, aquele valor constante, né? Tá? Como o espectro ele é periódico, a DFT, então assume que isso aqui é um sinal periódico, estaria se repetindo, lembra daquela ideia, né? Uma imagem é tratada como um período de um sinal periódico, o espectro também é periódico, isso quer dizer o seguinte, se a gente colocar uma cópia desse camarada aqui à esquerda, então este ponto aqui, ele vem parar exatamente aqui. Se colocarmos uma cópia acima, então nós temos que este ponto aqui vem parar imediatamente acima, e este camarada aqui, por exemplo, quando eu colocar acima, né, e à esquerda, ele estaria exatamente aqui. Então, isso corresponde, então, a baixas frequências, e a gente tem amplitudes que vão diminuindo à medida em que as altas frequências, ou as frequências vão aumentando, assim como vocês viram também no exemplo lá daquela onda quadrada no vídeo sobre transformada de Fourier. E existem algumas linhas aqui que nós ainda vamos aprender a interpretá-las. Por que que algumas frequências com certas orientações, elas acabam sendo importantes para a construção dessa imagem? Algo que eu posso adiantar para vocês nesse momento é que observem, por exemplo, estruturas como essas aqui, linhas muito bem definidas, como, digamos, os pés aqui desse tripé, né, ou as pernas desse tripé, e outras estruturas, e percebam que existirão estruturas como essas perpendiculares às arestas definidas nesse caso. Mas voltemos então para o tratamento das demais questões. Então, vamos lá. Eu mostrei aqui já o espectro, a questão 3, mas havíamos falado sobre a questão de analisarmos as componentes reais e imaginárias. E o MATLAB, ele nos oferece, então, funções para que a gente possa obter aí os elementos ou as componentes reais e imaginárias de um número complexo. Então vamos lá, quem sabe agora ver aqui a questão 2. A questão 2, então, a gente
a gente vai fazer a separação, então, das componentes reais e imaginárias. Então, vamos lá. E coeficientes. Perfeito. Então tá, nós podemos agora dizer o seguinte, ó, vamos criar uma variável aqui chamada cManReal, e aí nós vamos atribuir a ela as componentes reais aqui do espectro. Então, nós vamos ter aqui, então, essa atribuição. Nós podemos agora fazer o seguinte, atribuir também as componentes imaginárias. Vamos lá. Opa. Pegar aqui e a gente faz isso aqui, tá? IMAG. Perfeito. Vamos agora, então, quem sabe, exibir os resultados dessas componentes, né? Que é o que é pedido ali. Ok. Vamos lá, vamos ver, então, o que a gente pode fazer. Nós podemos agora selecionar mais um elemento lá do nosso subplot. Vamos, então, indicá-lo aqui. Subplot, nós tínhamos criado algo com 3 linhas, 2 colunas. Esse será o terceiro elemento aqui do nosso subplot. E aí eu vou chamar, então, o emShow, nosso conhecido já, tá? Não esquecendo que eu preciso fazer a conversão aqui para o int 8, porque eu obtive agora, o que eu tenho ali é um número real, tal, da nossa variável aqui, cManReal. Vou botar aqui, cManReal, ok? E vou dar um título para esse camarada, sabe? Criar aqui o título Real Part ou Real Component, vou chamar de Real Part. Vou fazer algo semelhante, então, para a componente imaginária. Vou até copiar esse bloco aqui, fazer algo semelhante, tá? Agora seria o quarto elemento dessa sequência. Aqui eu só preciso, então, alterar a componente imaginária, quem sabe eu digo aqui imagem. Tá. Uma pergunta para vocês é o que vocês esperariam, né, ver a partir da plotagem da componente real e da componente imaginária. A propósito, quando a gente pega as componentes reais aqui desses números complexos, o cManReal, na verdade, corresponde a uma matriz de coeficientes, onde esses coeficientes são os AUs, exatamente os AUs daquela primeira derivação que nós fizemos. Não esqueçam, esses AUs, eles aparecem ali também como coeficientes da transformada de Fourier quando a gente utiliza a fórmula de Euler, que é o que todas as implementações utilizam. Na verdade, para ser mais preciso, esses elementos aqui, cada um deles será um meio de AU. Vocês lembram lá da derivação que eu apresentei na aula sobre o uso da fórmula de Euler. E esses elementos aqui correspondem a meio de BU. Tá? Naturalmente, como são complexos conjugados, alguns vão ter o coeficiente positivo e a outra metade vai ter, então, o coeficiente negativo. Tá. Mas esses são os coeficientes. Vamos ver, aliás, vamos salvar isso aqui, voltar, então, na nossa console ali do MATLAB. Opa, tá. Vamos ver aqui se eu, talvez, fizesse o seguinte, aqui nesse editor, né, o ideal seria poder mantê-lo aqui de uma forma para ir e voltar mais rapidamente, mas ele está sempre fazendo sumindo com as coisas. Então, tá, vou executar o Lab 2, novamente o nosso comando, e veja bem, ó, o que a gente obtém aqui
é uma visualização do que seriam esses coeficientes, metade de AUs e a metade dos BUs. Notem que aparecem elementos claros, representando uma magnitude, né, mais alta, quer dizer, um valor, na verdade, positivo, porque quando o valor é negativo, o MATLAB sempre vai plotar isso como preto, né, como se fosse, ele vai truncar ali para zero, e naturalmente, então, se eu tenho coeficientes negativos, essa coisa vai aparecer como preto. No final das contas, o que a gente, o ponto em questão aqui é mostrar que observar apenas esses coeficientes, sejam eles os coeficientes dos cossenos, vejam bem, as funções cosseno são escaladas por esses coeficientes, e aqui os coeficientes das funções seno. Note que, olhando isso apenas desse modo, não nos dá nenhuma indicação muito clara de que esses elementos sejam importantes, sejam os necessários para a reconstrução da imagem. Certo? Eles têm aqui, visto desse modo, uma aparência de ruído, né? Apenas ruído. Mas lembrando, a questão dos pretos, sempre que tiver um valor negativo, ele vai aparecer aqui na imagem como preto, porque ele vai ser tratado, então, representado como zero, e o zero no esquema aqui do image, do IM-Show, corresponde, então, à cor preta, né? Ok? Tá. Então, vamos seguir ali para a nossa... Alguma pergunta, alguma dúvida até esse momento, gente? Por favor, se manifestem, né? Então, o próximo passo agora é estudar o comando IFFT2. Lembrando o seguinte, ó, nós temos um comando IFFT, que a gente já viu, que implementa a transformada rápida de Fourier em 2D, né, o algoritmo transformada rápida. Aqui é a inversa. Então, esse comando vai me permitir obter de volta a minha imagem a partir daqueles coeficientes, né? Nós simplesmente aplicamos esse comando ao espectro e esperamos obter de volta a nossa informação original. Vamos ver se isso realmente funciona, né? Vamos seguir aqui agora para a nossa questão, a nossa quarta questão, né? Tá? Então vamos botar aqui Q4, quem sabe vamos recover applying the inverse EFT. Tá. Ok. Então, vamos lá. Nós podemos, então, criar aqui mais uma variável, quem sabe o Cmin reconstruído, certo? E vou aplicar, então, aquele comando IFFT2. Naturalmente, isto vem a ser aplicado a esse camarada aqui, ó, que corresponde ao espectro, certo? Então, vamos com isso, vamos botar aqui, mover um pouquinho para o lado. Opa. Tá. Neste caso, obtivemos aí já a reconstrução da imagem. Note, entretanto, que a gente ainda precisa exibir, né, para confirmar que vai ser, que foi reconstruída exatamente o que a gente queria. Então, vamos lá no nosso subplot, pegar mais um slot lá da nossa matriz de imagens a serem exibidas, e vou, então, usar o IM-Show para, sem esquecer de utilizar o int8. Vocês podem se perguntar, mas eu apliquei a transformada inversa? Eu apliquei a transformada inversa, mas acontece o seguinte, que eventualmente eu vou ter uma representação aí como doubles, né? Os números vão estar representados não como um unsigned int, e aí vou pegar agora, vou exibir o elemento que eu acabei de obter, tá? E vou dar um título para ele também, né? Sempre botando um título ali para ficar fácil de acompanhar.
quem sabe a gente chama aqui recovered image, e aí a gente diz que isso foi com a transformada, a inversa da transformada discreta, né? Tá, ok. Isso diz respeito aí à nossa questão, na verdade, 4, não dólar, né? 4. Vamos salvar aqui e vamos executar mais este comando. Então, vamos lá para a nossa console, executando aqui este camarada, vamos lá. Opa! Então, vê bem, ó, essa foi a imagem reconstruída. Vou tentar buscar aqui o nosso código e... Então, aqui é a imagem reconstruída utilizando a transformada inversa. Ou seja, pegamos estes coeficientes aqui, cada um deles, então, foi utilizado para multiplicar um cosseno, no caso dos elementos da parte real, né? E as frequências e orientações dessas frequências estão definidas pela posição desse vetor, pelos índices desses elementos nessa matriz. Então, quando eu tenho aqui um elemento 3, 3 ou 3, 4, digamos assim, então, isso significa que, opa, eu tenho uma frequência, né, um ciclo ocorrendo 3 vezes numa dimensão e 4 vezes na outra. A propósito, algo que eu esqueci de mostrar para vocês é que, de fato, aqueles camaradas lá representam números complexos. Então, aqui está a nossa matriz com o espectro, né? Eu vou escolher aqui um número ou uma posição aleatória. Quem sabe o elemento 10, 10 aqui para exibir. Então, vejam bem, ó. Esse é um número complexo, tem uma componente real. Isso aqui é, na verdade, metade do AU original que a gente obteve quando fez a derivação intuitiva lá da transformada de Fourier sem utilizar a fórmula de Euler, projetando apenas em senos e cossenos, né? E aqui, então, o componente BU. E, então, como uma representação complexa, justamente, lembro a vocês, por conta da fórmula de Euler. Então, isso aqui é metade daquele AU original, isso aqui é metade do BU original. Notem que esses números, por exemplo, aparecem aqui, né, elevados a um expoente, né, 3, ou seja, isso aqui vezes 10 na 3, vezes 10 na 4, as magnitudes desses números podem ser bastante grandes e é por isso que a gente precisou usar um log, né, para poder exibir. Se a gente não usar o log, o que vai acontecer é que a gente não vai conseguir perceber os detalhes da imagem, né? Eventualmente, a gente vai ficar com uma imagem completamente saturada ou ruidosa, brancos e pretos, porque vou ter elementos negativos, outros positivos, etc. Tá? Então, muito bem. Tendo visto isso aí, tendo visto que é possível fazer essas reconstruções, e eu disse para vocês, né, vou voltar aqui, ó, que a imagem ela é decomposta em componentes de seno e cosseno, ela é projetada em funções seno e cosseno, e tem os seus respectivos coeficientes. Uma propriedade muito importante da transformada de Fourier é a linearidade. Vocês lembram lá, por exemplo, né, uma função ela é linear se, por exemplo, f de A mais B é igual a f de A mais f de B. E se f de lambda A é igual a lambda f de A. E aí a gente pode generalizar isso aí, né? Então, essa noção fundamental. E aí o seguinte, vejam, se a minha imagem ela pode ser decomposta em senos e cossenos, então, a princípio, eu posso esperar, pela linearidade da transformada de Fourier, que eu possa reconstruir uma imagem usando só as componentes reais, reconstruir uma outra imagem utilizando apenas as componentes imaginárias, e se eu somar esses dois resultados, isso tem que dar o mesmo que a imagem reconstruída a partir de tudo. Lembrem, né? F
de A mais B é igual a F de A mais F de B. Então, vamos dar uma olhada nisso, é o que a nossa próxima questão aqui pede que a gente faça, que na verdade a gente utilize a transformada inversa para reconstruir duas imagens, uma contendo apenas a parte real e a outra contendo apenas a parte imaginária. Um ponto fundamental aqui que a gente não pode esquecer é que o argumento desta função aqui, né, o IFFT, espera então um número complexo, né, porque a gente mapeou um conteúdo real por meio ali da fórmula de Euler, e vocês viram então na aula sobre o uso da fórmula de Euler que esses coeficientes necessariamente serão complexos. Então, quando eu for, notem que um número real é também um número complexo, né? Um número real é um número complexo cuja parte imaginária é igual a zero. Então, nós vamos precisar fazer isso, mas cuidar quando a gente for reconstruir a componente imaginária. Vamos voltar lá para o nosso programinha para trabalharmos então na nossa quinta questão. Tá? Vamos lá. A nossa Q5 aqui. A Q5, então, pede para que a gente reconstrua duas imagens. Two images, lá. Uma utilizando apenas, né, a parte real e outra utilizando apenas a parte imaginária. Tá. Naturalmente que para voltar do domínio frequência para o domínio espacial, nós vamos usar a IFFT2. Tá. Então, quem sabe, vamos criar aqui mais uma variável, né, mais uma matriz. Nós vamos chamá-la, quem sabe, da imagem reconstruída a partir da parte real. Ok? E vou dizer, então, que isso aqui, é IFFT2. Vou pegar, então, aquela componente real, certo? O Cman Real aqui, que é a componente real do espectro da nossa imagem lá. Vejam bem, isso aqui é um número complexo cuja parte imaginária é zero. Vou agora fazer o seguinte, vou criar uma outra variável, vou aproveitar e copiar isso aqui. Uma outra variável que eu vou dizer o seguinte, a partir da componente imaginária, tá? Naturalmente que vocês poderiam dizer o seguinte, tá, vou botar agora o IMAG aqui. Mas notem, esses são os coeficientes, não esqueçam, os AUs e os BUs, ou mais precisamente, um meio de AUs e um meio de BUs. Portanto, são também números reais. São números reais, e como na verdade deveriam ser números imaginários, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar isso aqui por I, a constante, né, raiz de menos 1. Tá? Neste caso, eu passo a obter um número que é um número complexo cuja componente real é igual a zero. E aqui eu tenho um número complexo cuja componente imaginária é igual a zero. Ok? Então, tendo feito isso, eu vou agora, na verdade, para não misturar as coisas, eu vou fazer o uso da nossa segunda figura. Né? Nós tínhamos criado 3 figuras, aquela outra já está ficando cheia, então eu vou usar aqui a nossa segunda figura. Vou dividi-la aqui, quem sabe, em uma matriz aqui de 2 por 2, para botar 4 imagens. Então, vamos lá. Subplot 2,2, vou já selecionar a primeira posição, tá? E vou, então, exibir uma destas coisas. Aliás, a gente pode fazer o seguinte, para ter como referência, vamos mostrar a imagem reconstruída a partir de tudo, né?
para a gente poder depois comparar com o que vai acontecer depois. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui aquele cimento que foi reconstruído a partir de tudo, né? Acho que foi assim que a gente escreveu, tá? E vou dar um título. Na verdade, esse cara já aparecia aqui, eu poderia ter copiado tudo aqui. Vou garantir isso aqui, tá? Perfeito. E vamos fazer o seguinte, vamos agora mostrar também, eu vou deixar a posição ao lado dele vazia e vou botar na linha de baixo o que seria, então, esses outros elementos que a gente reconstruiu usando apenas as componentes reais imaginárias. Com cuidado aqui, copiando e alterando os elementos correspondentes. Eu preciso agora mostrar, eu quero mostrar a parte real. Aliás, é aqui que eu tenho que colocar. A parte real, preciso naturalmente mudar a legenda. Quem sabe eu vou chamar isso aqui, ficaria muito comprido, eu vou chamar assim, recover, né, rec, vou botar assim, from real, ok? Tá, e nós podemos também mostrar, naturalmente, o que for reconstruído a partir da componente imaginária. Então, vamos lá. Elemento 4 aqui. Vou só trocar esse sujeito. E aqui. Não. Note que eu passei a utilizar a figura 2, né? Então, vamos salvar isso aqui e vamos executar o nosso script mais uma vez. Então, nosso script aqui, lab2. Opa! Interessante aqui o que a gente observa. Até ampliar aqui para a gente poder analisar em mais detalhes. Isto aqui, ó, é a imagem original, aquela que foi recuperada pela inversa da transformada discreta de Fourier, né, utilizando as componentes seno e cosseno. Quando a gente utilizou apenas as componentes reais, reconstruiu a imagem usando só os coeficientes, em outras palavras, só os cossenos vezes os seus respectivos coeficientes, a gente obteve algo assim. E aqui a gente tem também uma outra imagem que foi reconstruída utilizando apenas os vários senos, cada um multiplicados pelos seus respectivos coeficientes. Uau! Notem, a imagem tem uma certa simetria aqui, né? Uma parte dela ficou de cabeça para baixo, etc. E eu falei para vocês que por linearidade, né? Por linearidade, estes elementos aqui, se somados, essas duas imagens, se somadas, elas devem recuperar exatamente isso aqui. Por quê? Porque a transformada de Fourier é um operador linear, na verdade corresponde, né, uma soma, uma integral ali de produtos. Então, se eu pegar aquela minha integral e quebrar ali, por exemplo, a minha função, que nem a gente já fez, né? A minha função f de x, ela contém vários componentes que eu vou estar multiplicando cada um deles por aquela exponencial complexa. Ora, eu posso quebrar isso em uma soma de integrais, onde eu tenho para cada integral um desses termos multiplicado, então, pela exponencial complexa. Naturalmente, isso é trivialmente linear, né? Uma coisa que chama a atenção, entretanto, é que essa imagem aqui, ó, tem essas versões do cameraman aqui, né, uma mais clara e uma mais escura, tal, e a gente poderia pensar, puxa vida, se eu pegar esse valor aqui, provavelmente, por ser bem escuro, provavelmente é 0, se eu somar com isso aqui, não vai mudar nada, e essa imagem certamente não corresponde a a imagem de cima, né? Por exemplo, nessa porção aqui do casaco do cameraman. O fato, gente, é que a gente não pode se enganar
tá vendo aqui preto e achar que isso aqui é zero. Não, são valores também negativos que aí, para serem exibidos, foram reajustados para a escala de zero. Tudo que for menor ou igual a zero vai ser representado como preto, e, portanto, eu tenho aqui valores negativos que vão subtrair valores, quando a gente somar, vai reduzir os valores associados aqui, de tal modo que a gente obtenha exatamente aquilo lá. Por sua vez, esse camarada que tem valores mais escuros, aqui ou pixels mais escuros, né? Ao somar com esses tons mais claros, vão me permitir recuperar exatamente o que eu tenho na imagem aqui em cima, tá? Ok? Entendido aí o que está se passando? Então, nós vamos verificar isso agora, observando o seguinte: o que é pedido aqui na questão 6 é que a gente explore justamente a linearidade da transformada de Fourier, somando, então, essas duas imagens que foram obtidas aqui na questão anterior, tá? E exibindo o resultado, tá? Certo? Então, nós vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso editor e vamos tratar aqui de fazer a questão 6, então. Questão 6. Vamos lá. Quem sabe a gente vai dizer o seguinte: exploring the linearity of the Fourier transform. Ok. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos be obtained in the previous question. Vou botar assim, already previous obtained, até para ficar mais claro, from, quem sabe, the real tá bem claro aí o que nós estamos fazendo. Então tá, o que nós vamos fazer vou mais uma vez aqui criar uma variável, vou chamar isso aqui, quem sabe, de uma imagem que foi reconstruída por meio da soma, tá? E aí, vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse camarada aqui, vou somar, notem, eu já estou pegando as imagens, o resultado aqui, ó, da transformada inversa, e vou pegar a parte imaginária também, vou colocar lá, não posso esquecer de botar o ponto e vírgula, porque senão ele vai ecoar aí um monte de coisa, né? E agora a gente vai poder fazer o seguinte, quem sabe exibir isso aqui ao lado da imagem original do cameraman. Portanto, então, vamos lá, subplot, quem sabe 2, 2, 2, opa, 2, 2, 2, tá? E aí a gente vai, então, chamar aqui o nosso image show. Deveria ter copiado esse cara daqui já, né? Vou copiar esse sujeito. Mudar naturalmente o nome. Notem que temos sempre o cast aqui do 28, né? Certo? E vamos dar um título para esse camarada. Quem sabe a gente chama isso aqui de... quem sabe... Vamos lá. Some... Ok? Perfeito. Vamos ver, então, como fica. Veja bem, pela teoria, né, pela questão da linearidade, eu espero que vocês consigam enxergar clarissimamente por que a transformada de Fourier é um operador linear, não tem como não ser. Ok. Então, aqui temos a imagem reconstruída a partir da soma dessas duas. E eu repito para vocês, aparentemente, ao observar essas duas representações aqui embaixo,
se eu a somasse, eu não obteria o original, porque, no fundo, o que ocorre é que existem valores negativos que aparecem, então, como preto e, naturalmente, né, uma vez sendo negativos, eles vão contribuir para escurecer algumas das regiões que precisam ser escurecidas nessa imagem. Tá? Muito bem. Alguma dúvida até aqui, gente? Pessoal, muito quieto, hein? Tá, então vamos voltar lá para o nosso laboratório. Vamos ver então o que seria a próxima questão. Utilizar o comando, né, FFT-Shift. FFT-Shift ele vai fazer um deslocamento nos valores, então, nos valores dos elementos de uma matriz. Vamos ver o que acontece. Então, ele faz um shift, ele vai deslocar a frequência zero para o centro, então, da representação. Vou usar esse comando ali, vocês já vão perceber claramente o que ele faz e qual a sua importância. Então, a gente tinha aqui uma questão 7, ou temos uma questão 7, né, que pede para aplicar a FFT-Shift Spectrum Image, tá? Então, temos isso aqui. Eu vou agora, então, utilizar, já usei todos os pontos ali da nossa figura 2, quem sabe eu vou agora fazer uso da nossa figura 3, tá? Então, selecionando a figura 3, vou criar um subplot aqui também de 2×2, quem sabe? Selecionar a primeira posição e vou, mais uma vez aqui, criar uma nova variável. Eu vou pegar aquele nosso espectro e vou dizer, então, que eu vou aplicar a ele um shift. Vou usar esse comando, FFT shift. Esse camarada aqui eu vou aplicar ao meu espectro original, né, que tinha esse nome, a gente definiu lá adiante. E nós vamos, então, mostrar agora como que ficou este novo espectro, tá? Vamos lá. Eu vou, então, usar o IM-Show. Lembrando que esse é um espectro, a gente vai precisar aplicar o log do ABS, e aí sim, da nossa variável, né? Na verdade, aqui eu tenho que botar o seguinte, ele é shifted. Nossa variável. E nós aprendemos que é preciso definir aqui um intervalo de valores. Eu escolho, então, essa faixa, porque depois de experimentar com alguns números, percebi que essa faixa de valores funciona bem para a gente visualizar. E aí, nós podemos agora também, precisamos dar um título ali para ficar tudo bem organizadinho. Vamos chamar isso aqui de Shifted Spectrum, né? Perfeito. Tá bom. Vamos ver então, vou salvar, ver como é que fica isso aqui. Para o meu console, Lab 2 novamente. Opa, olha lá. Esse espectro aqui. Vamos comparar com o espectro original. Vou botar aqui para o lado. Ups, ele diminuiu de tamanho, vamos. Tá. Então, observem o que aconteceu aqui. Vou tentar deixar na mesma escala. O que aconteceu é o seguinte, que a frequência zero, esta posicionada aqui, ela foi deslocada para o centro. Então, ela veio de lá, veio parar aqui. E como esse elemento, a gente já sabe, o espectro, no caso da DFT, é periódico, ao trazer, veja bem, quem é o vizinho deste elemento aqui para a esquerda? É este cara. Porque quando a gente colocar uma cópia
desse espectro aqui à esquerda, este elemento vai estar logo aqui à esquerda. Quando a gente colocar uma cópia desse acima, este elemento aqui será o vizinho aqui em cima. E quando colocarmos uma cópia à esquerda e acima, esse quadrante será preenchido por esses elementos. Portanto, é como se eu tivesse, então, essa estrutura aqui. Se a gente replicar, como a gente fez para o caso das imagens, dizendo, olha, uma imagem é um período de uma função periódica, o espectro ele também é periódico. E, naturalmente, basta que a gente compute uma instância, uma cópia dele, né? Aqui, vejam bem, por que a gente vai aplicar esse FFT Shift? Porque agora a frequência 0 fica no centro. A gente vai ter as baixas frequências no centro e elas vão crescendo, as frequências vão ficando cada vez mais altas à medida que a gente se desloca do centro para as bordas. Notem que aqui também fica mais fácil até da gente observar as direções que são perpendiculares a arestas bem definidas. Por exemplo, olha, isso aqui alinhado ali com a perna do tripé do cameraman, aqui outras estruturas também, cada uma delas a gente vai ter uma aresta lá, nós vamos aprender a interpretar espectros mais adiante na nossa disciplina, tá? Bom, por que é importante fazer esse tipo de coisa? Porque agora, um filtro passa-baixas, por exemplo, eu posso utilizar, a gente vai aprender em breve também na disciplina, não na aula de hoje, mas que filtragem no domínio frequência corresponde à multiplicação ponto a ponto. Basta que eu multiplique por 0 os elementos, as frequências que eu quero eliminar. Então, imagina que eu tivesse uma máscara binária aqui, quem sabe um círculo branco, um círculo correspondendo a 1 aqui, 0 nas bordas, eu multiplico ponto a ponto, somem todos esses elementos, ou seja, eles passam a ter valor 0, depois de multiplicados por 0, os multiplicados por 1 têm o seu valor preservado, e isso é um filtro passa-baixa. Se eu agora aplicar a transformada de Fourier inversa, né, a esse espectro depois de operado, ora, eu vou obter uma imagem borrada, um passa-baixo. Se eu quisesse obter as arestas, um passa-altas, eu faria o complemento disso. Eliminaria as frequências mais baixas e manteria as frequências mais altas. Com isso, estaria obtendo arestas, assim como vocês fizeram no desenvolvimento do segundo trabalho prático, ok? Então, é conveniente para a gente trabalhar com esse espectro, ele com a origem bem aqui no centro da imagem, tá? Então, está me dizendo, novamente, as frequências baixas aqui nessa região são extremamente importantes para a construção desse resultado, mas algumas frequências altas aqui também são extremamente importantes. E eu repito, ao longo das próximas aulas nós vamos aprender a ler, a interpretar espectros de amplitude. Tá, então, tendo obtido isso, vamos ver o que a próxima questão nos pede. Então, a gente aplicou o FFT Shift, visualizou, e agora ele pede, então, que a gente faça o seguinte, utilize esse espectro agora com o Shift, calcule a transformada inversa, e aí veja o que a gente obtém. Tá? Então, vamos fazer isso. Voltar lá para o nosso editor. Vamos aqui, questão 8. Vamos lá, questão 8 diz que pede que a gente apply the inverse FT shift spectrum. Então, é isso que é pedido. Ok, vamos fazer isso. Vamos, então, já escolher aqui um local para apresentar esse resultado. Quem sabe, vou botar aqui o subplot, ali, quem sabe, na posição 2, 2, 3. 3, eu falei. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui, mais uma vez, Cmain
que foi reconstruído. Reconstruído, como é que eu estava usando essas variáveis aqui? Eu estava até o R, ok? Até o R. Então, vamos lá. Reconstruído com o FFT, ou fazendo um shift no espectro, né? Tá? E vou, então, fazer o seguinte, ó, transformada inversa, né? 2 dimensões deste elemento aqui. Realmente, ao fazer a transformada inversa, eu voltei para o domínio espacial. A gente pode agora fazer o seguinte, tratar de fazer, então, a visualização disso, né? Então, vamos pegar aqui um IMShow, um comandinho pronto aqui. Preciso sempre ajustar, né? Fazer o cast aqui para o Int8, e vou usar esse camarada agora para então obter esse resultado. Show de bola. Vou salvar e vamos ver o que acontece neste caso, né? Opa! Aconteceu aqui, então, uma coisa não era esperado. Na verdade, eu queria colocar ele aqui ao lado, errei o índice, vamos só dar voltar ali para a gente ajustar isso, né? Na verdade, seria o 222, não 3, né? Só executar novamente para que fique ao lado e a gente possa, então, avaliar isso aí bem. Tá? Então, vamos lá, vou até ampliar essa coisa, ficou o leftover aqui, mas nós vamos depois botar algo no lugar. Então, uma coisa interessante é que vocês percebem que essa imagem ela parece mais escura, né? Vamos ver, então, o que a gente pode... Vou pegar agora, vou dar um zoom aqui nessa região, tá? Vou dar um zoom aqui. O que a gente percebe é que tem um quadriculado aqui nessa coisa, né? Alguns pixels escuros, outros claros. Vou pegar a mãozinha agora para poder deslocar isso aqui, a gente vai poder explorar. Notem que a região clara ficou então com os elementos escuros, mas a região escura aparentemente não foi modificada, só as regiões onde tem algo mais claro ali é que acabou sendo alterada. Será? Né? Será que é isso mesmo? Tá. Então, vamos voltando aqui. Um pouco. Bom, gente, o que acontece, e essa é uma propriedade interessante, né, dessas transformações, essa aplicação do shift e tal, e nós vamos ver isso mais adiante na disciplina, é que um shift aplicado ao domínio frequência faz com que, quando a gente calcule a transformada inversa, a gente tenha uma alteração no sinal, que de forma alternada, ou seja, aquele conteúdo lá foi alterado de tal forma que a imagem reconstruída, na verdade, o que vocês observam aqui alternadamente é que foi multiplicado por -1, a intensidade de cada pixel foi multiplicada por -1 vezes, né? -1 elevado a um expoente que é a soma dos índices, digamos, IJ e da matriz. Então, quando a soma dos índices é ímpar, é quando esse pixel ficou escuro. Na verdade, o valor é negativo e a gente está vendo aí a coisa como preta, né? O pixel aparece preto porque é a forma que o comando IMShow tem dentro da sua definição para exibir algo, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui é uma alteração no sinal da imagem reconstruída por conta daquele shift que a gente fez. Tá? Aqui também houve nesta região, e portanto não dependia da intensidade do pixel, mas como esses caras já eram bastante escuros, quando o pixel ficou com a sua intensidade, né, negativa lá, né,
o valor da reconstrução ficou com valor negativo, a gente não percebe aqui neste caso. A propósito, a gente pode aproveitar essa situação aqui para, quem sabe, aplicar um FFT Shift na imagem do cameraman diretamente. Vamos tentar fazer isso aqui. A gente poderia dizer o seguinte, ó, aquele camarada lá já está selecionado, a gente pode pegar lá, então, o nosso subplot, né? Subplot 2, 2, 3, tá? Quem sabe agora, a gente faz o seguinte, ó, o IM Show de um FFT Shift, aplicado à nossa imagem do cameraman. Essa é a nossa variável, certo? Então, vamos ver o que acontece. Tá. Opa, é aqui. Tá, então, ó, veja bem, aquilo que eu falei para vocês, houve um deslocamento dos quadrantes. A imagem, vou agora voltar aqui para vocês perceberem. Então, ó, o que acontece? Esse camarada aqui, esse quadrante, e talvez ainda mais fácil, ou uma comparação mais clara ainda, se a gente botar isso lado a lado. Então, observem aqui, ó, os quadrantes, então, foram deslocados. Esse camarada, que corresponderia a posições, foi feito para frequências. Eu apliquei a imagem, é uma matriz, o MATLAB não sabe, né, o que está acontecendo aqui, não tem uma... não consegue saber se faz sentido ou não. Então, essa posição que seria a frequência zero, ela vem aqui para o centro. Então, esse quadrante todo foi deslocado aqui para baixo. Bom, assim também como... Vamos lá, aumentar aqui um pouco mais. Então, esse camarada foi deslocado, esse sujeito aqui, por consequência, também foi deslocado, mas como se trata de algo periódico, ele sair por aqui é o mesmo que ele entrar ali por cima. Então, a perna aqui do tripé acaba aparecendo aqui, né? E os demais elementos também, né? Esse camarada, a partir do momento que eu arrasto isso, esse sujeito aqui vem aqui para baixo, mas vir aqui para baixo é o mesmo que está em cima, tá? Nesta cópia, porque aqui, vindo aqui para baixo, a réplica, então, teria o elemento aqui em cima e assim sucessivamente, ok? Muito bem. Então tá, fizemos essa avaliação aqui com o FFT Shift, a reconstrução, e vimos que isso acaba gerando um efeito quadriculado, porque na verdade as reconstruções vão estar com os seus valores multiplicados por -1 elevado a as coordenadas, digamos assim, os índices I mais J, né? Associado então às posições, aos índices dos pixels na imagem. Tá, vamos voltar então aqui ao laboratório. Temos ainda mais duas questões para tratar. Uma delas é a questão 9, então, diz: desfaça o efeito do FFT Shift, tá certo? E pede que vocês listem, então, 2 comandos capazes de fazer isso. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou apresentar para vocês um comando, tá? E vou deixar, então, com base no que eu apresentei aqui para vocês, vocês pensarem o que seria uma solução, né? O que seria um segundo comando que nós poderíamos utilizar. Mas vamos lá, voltar para o nosso editor. Tá? Vamos então aqui tratar da questão 9, né? Quem sabe questão 9, que diz respeito a desfazer o efeito do FFT Shift. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aquela mesma posição que a gente já usou antes, agora vou sobrescrever aquela coisa. A terceira imagem ali. E vou fazer o seguinte. Bom, vamos pensar na seguinte coisa aqui, ó. A gente falou que tem um comando que faz FFT, quem sabe tem um comando que faz, e tem um comando que faz a inversa, o IFFT,
Aqui tem um comando FFT Shift, talvez tenha um comando IFFT Shift, né? Então vamos lá. Eu vou criar aqui mais uma variável FT Shifted, e aí vou botar assim, inverse shift. E vou usar então esse IFFT Shift. Veja bem, vou ter um I no início, é a inversa do FFT Shift, tá? E nós podemos aplicar isso àquele espectro que estava shiftado, esse cara aqui, ó. Então, vamos lá. Tendo feito isso, a gente pode exibir esse espectro. Vou copiar essa linha, colocar lá, só que eu tenho, na verdade, mostrar esse sujeito aqui. Ok? E, naturalmente, a gente sempre vai dar um título para ele, né? Vou chamar isso aqui, como a gente recuperou a coisa, o original, né? Mas talvez, seguindo aquela nossa linha lá o espectro recuperado através do IFFT Shift. Tá, bom, deixa assim. Vamos então executar mais uma vez o nosso script. E aí obtivemos então o espectro novamente, ou seja, aplicado uma vez ele deslocou o camarada aqui para o centro, desfiz, ele retornou. E fica então para vocês pensar, não é difícil, o que seria então um outro comando que nós poderíamos utilizar, ou de que forma nós poderíamos desfazer o efeito do FFT Shift. Eu vi aqui que a gente esqueceu de botar o título daquela outra imagem, né? Então, quem sabe a gente aproveita lá, faz isso. Foi nesse aqui que a gente, da questão 8, então vamos copiar isso aqui, botar um título para ela. Bom, e quem sabe a gente chama de Recovered from Shift Spectrum. Ok, salvar isso aqui, precisamos executar agora. Vamos ver então o que diz a última questão, né? A questão 10 do nosso laboratório de hoje. Questão 10 diz o seguinte: a partir da imagem obtida no exercício 8, que é exatamente aquela que ficou com os valores alternados, ali, com aquele padrão de tabuleiro de xadrez, né? Como que a gente poderia, a partir desta imagem, então, reconstruir a imagem original do cameraman? Tá? Bom, eu estou pedindo isso aqui, na verdade, como um exercício, coloquei isso para vocês, como exercício para pensar sobre essas features que a gente andou discutindo aqui. Existem comandos que levam do domínio espacial para o domínio frequência, existem, no caso, né, o nosso FFT2, existem comandos que trazem de volta algo do domínio frequência para o domínio espacial, no caso IFFT2, existem comandos que fazem shift, etc. E aquela nossa imagem, se a gente pensar bem, vamos voltar ali para ela, ó, esta imagem aqui, ela foi obtida depois de a gente ter aplicado um shift no espectro. Então, quem sabe a gente faz o seguinte: como isso está no domínio espacial, a gente pega essa imagem, aplica ou leva ela de volta para o domínio frequência, ou seja, aplica a transformada de Fourier, certamente a gente vai obter um espectro como esse, porque foi a partir desse espectro que nós obtivemos a imagem. Então tá, se a gente fizer esta transformação, domínio frequência, aplicar ou desfizer o shift e voltar para o domínio espacial, a gente espera obter a imagem original de volta. Faz sentido isso? Então, quem sabe vamos tentar. Vou voltar aqui para o nosso editor, aqui está ele.
E vamos então ir para a nossa última atividade do dia, né, a última questão, Q10 aqui. Então, a gente chamou isso de recover the original image from the result Q8, quem sabe. Então, vamos lá. Primeiro eu vou marcar aqui a posição onde a gente vai querer exibir este resultado. Tá? Ou criar aqui mais uma variável. Né? Criamos tantas, mais uma não faz mal. E constructed, dizer assim, undo ft shift. Tá. Então, vamos lá. Vamos começar, então, por partes. O que a gente falou que poderia fazer? Bom, a resposta, a imagem criada na questão 8 é essa aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vou começar, então, por aquela lógica que eu apresentei para vocês. Vamos lá. Dada a imagem, eu posso obter o seu espectro. Né? Como é que eu obteria o espectro? Usando o FFT2. E com isso, eu tenho agora um espectro. Esse espectro, ele sofreu aquele shift com relação ao espectro original. Então, a gente pode compensar isso aí, dizendo um FFT shift. Agora, nesse espaço, eu tenho um espectro que não está mais shiftado, digamos assim, é o espectro original. Logo, a gente pode imaginar agora aplicar a transformada inversa. Tá? Lembrem que, na prática, a gente não vai estar interessado em ficar fazendo esse tipo de malabarismo. Isso eu coloquei apenas como exercício para que vocês pensem sobre, né, e utilizem todos esses mecanismos, todas essas operações de idas e vindas, etc. Então, vamos lá. Para exibir naturalmente, isso agora é uma nova imagem, não é um espectro, né, porque a gente aplicou a transformada inversa, então eu vou precisar exibir isso aqui, já vou copiar essas duas linhas. Nós vamos exibir esse camarada e, naturalmente, esperamos ter restaurado a imagem original sem o problema dos shifts, né? Então, vamos lá. Recovered, digamos, undoing shift. Salvar. Naturalmente, vamos lá novamente para a nossa linha de comandos aqui. E, opa, alguma coisa aconteceu, né? Não funcionou. Tem algum problema lá no nosso comando. Então, vamos ver o que nós fizemos de errado. Primeira mensagem aqui, opa, if FFT shift type double, ok. FFT shift, FFT2, alguma coisa aqui, undefined function, IF, faltou um T, né? Ficou IFF shift. Então, vamos lá no nosso editor, consertar isso. IFFT, né? IFFT shift, ok. Acho que está tudo ok agora. Vamos lá, então, para... Opa, aqui a nossa linha de comando. Vamos lá, então. E aí, sim, o cameraman recuperado. Certo? Tá. Então, isso conclui aí as tarefas associadas a esse laboratório. Uma coisa muito importante, né, dessa experiência também, além da verificação de propriedades importantes como a linearidade da transformada de Fourier, a familiaridade com esses comandos para ir e voltar do domínio de frequência, nós vamos precisar bastante disso. E uma observação também aqui muito importante, que tem a ver com a questão ali da fórmula de Euler, né? Conforme
a gente viu que esses elementos aqui, vou pegar agora um elemento 50, 80, digamos, que esses coeficientes são números complexos, conforme apresentados para vocês na aula sobre o uso da fórmula de Euler para implementação, né, para obtenção de uma forma mais compacta, uma representação mais compacta para a transformada de Fourier. Vamos voltar então para a nossa tela no Teams. Eu vou então agora parar o compartilhamento e pergunto a vocês, gente, perguntas, dúvidas? Eu tenho uma dúvida a respeito dos tipos dos dados e como o MATLAB trata eles, porque quando você realiza a operação do FFT, o retorno seria um array de valores complexos, né? Certo. Os números complexos, isso. Aí eu fiquei meio em dúvida de como que o programa faz, porque me pareceu que nas chamadas você só coloca para ele plotar o array e ele já transforma na imagem, mas como que ele trataria, já que esse array é composto por números complexos, como é que ele geraria uma imagem a partir disso? Tá, perfeito, Rico. O detalhe é o seguinte, ó, você percebe que quando a gente estava pegando essa representação, esse array de número complexo, a gente chamou ele lá de um espectro de amplitude, né? A imagem ali é o espectro de amplitude, porque a gente estava, lembra bem, sempre aplicando o ABS em cima. Lembra? Eu aplicava um log, porque a faixa de valores podia variar tanto do menor para o maior, que se eu não cuidar disso, e ele for, por exemplo, a considerar os valores maiores, e como tem muitos números grandes, a gente viu ali números da ordem de 10 na 4, 10 na 3, e isso são valores ainda relativamente pequenos para o que pode acontecer, né, dependendo do tamanho da imagem, do seu conteúdo, a imagem ficaria, digamos, toda esbranquiçada lá. Não teria como representar os valores pequenos se ele for pegar um valor de 10 mil e dizer que branco 255 é 10 mil, como é que ele vai representar valores pequenos, né? Certo? Então tá. Então a gente sempre aplica o log justamente para comprimir essa faixa e sempre aplica e sempre exibe ali um valor absoluto, não exibe um número complexo. Eu não teria como exibir isso, tá? Certo. Tá, E aí o então, seguinte, deixa eu só completar a resposta, porque talvez tenha a ver com a sua. Então, quando eu estou no domínio frequência, eu tenho esses números complexos e o meu sinal é real. Por quê? Porque aquilo foi resultado da multiplicação dos números reais, lembra do f de x multiplicado ali por uma exponencial complexa. E a propósito, eu lembro para vocês, nos slides lá, até então eu tenho colocado sempre funções 1D, f de x, e expliquei para vocês, porque é mais simples, a notação vai ficar mais enxuta, para entender os conceitos é mais claro. As nossas funções aqui como imagem serão sempre f de x, y, tá? Os somatórios duplos ou integrais duplas, etc. Mas isso só ia sobrecarregar a notação nesse momento. Bom, quando eu parto de um sinal real e aplico a transformada, eu vou obter valores complexos, coeficientes complexos. Mas quando eu aplicar a transformada inversa, eu vou voltar a ter valores reais. E esses eu consigo exibir. O que ocorre é que esses valores reais, eles eventualmente, né, certamente não iam estar nessa representação como o int 8. Aí você observa que nos exercícios eu sempre acrescentei lá um cast com o int 8 para ele poder mostrar o resultado direitinho. Respondi a sua pergunta? sim, obrigado. Esclareceu tudo mesmo? Aham. Então, no caso, quando você vai, por exemplo, plotar a parte complexa do resultado da FFT,
seria, você faz o cache, e aí seria como armazenar um array com os coeficientes da parte complexa e exibir isso? Não exatamente. Quando a gente gerou imagens ali, aquilo que a gente chamou de espectro de amplitude, né? Esse é o nome para isso. Está dando uma ideia da magnitude do número complexo. Ou seja, aquilo visto como um vetor, qual é a magnitude, qual é a norma, qual é o tamanho daquele vetor, certo? Esta norma é obtida, aí no caso do MATLAB, com o comando ABS. Ele vai me dar a norma do vetor. É como se fosse lá, você pega lá, lembra lá, eu tenho a raiz quadrada do quadrado, da soma dos quadrados dos componentes do vetor, né? Aquela coisa que a gente chama também, né, quando vai calcular a distância euclidiana no espaço, né? No espaço Rn, a raiz quadrada da soma dos quadrados dos vários componentes ali. Então, quando a gente está plotando aquela imagem, não tem o espectro de amplitude, eu estou interessado em dizer aqui uma determinada frequência é mais ou menos importante para aquele sinal. Lembrando ali, vou compartilhar minha tela novamente. Tá. Então, assim, ó, quando a gente tem um espectro como esse aqui, vou pegar já esse cara com o shift para ficar. Então, as frequências mais baixas aqui, elas são mais importantes para a obtenção dessa imagem, né, do que altas frequências de um modo geral. Altas frequências aqui, elas são muito importantes, necessárias para fazer as bordas, as arestas direitinho, né? Mas se você lembrar também daquela animação no primeiro vídeo sobre a transformada de Fourier, quando tem a onda quadrada, ela vai convergindo, à medida que, isso é uma coisa que tende a acontecer em imagens naturais, à medida que a frequência vai aumentando, a amplitude daquela onda também vai diminuindo, porque ela está agora só complementando o que as outras componentes já contribuíram, tá? Então veja bem, quando eu estou plotando aqui uma coisa como uma cor clara, na verdade, o que está acontecendo aqui, eu estou dizendo o seguinte, ó, esse elemento aqui, esse número complexo, tem uma magnitude elevada, ou seja, ou a sua componente real, ou a sua componente imaginária, ou as duas têm um valor grande, certo? E, portanto, ela é mais importante para a formação dessa imagem do que um outro elemento que tem aqui uma magnitude pequena. Você tem que pensar que esses componentes, eles definem a amplitude das funções de base. Seno e cosseno, lembra lá, são de várias frequências. As frequências deles a gente não altera, elas são fixas, mas a altura que cada um desses caras consegue ir, né, isso é modulado por meio desses coeficientes. Então, seno e cosseno estão definidos no intervalo de -1 a 1, tá? Quando eu multiplico isso aí por 2, agora vai de -2 a 2. Se eu multiplicar por π, isso vai de -π a π. E isso, então, é importante para marcar as coisas, as features da imagem. Essa é uma coisa, é um conceito, é uma ideia que vocês têm que só pensar um pouquinho, mas eu procurei tentar transmitir esta intuição e vocês depois vão poder ainda brincar um pouco mais com isso, que é o seguinte, se eu for somando senos e cossenos, acumulando senos e cossenos com aquelas orientações que vocês viram também no vídeo e nos slides, escalados, né, pelos respectivos coeficientes, a imagem vai surgir. A imagem do cameraman, a minha fotografia, a sua, a fotografia da Torre Eiffel, qualquer uma delas vai emergir a partir da soma de senos e cossenos escalados pelos coeficientes apropriados. E a transformada de Fourier é justamente o operador que nos dá os coeficientes necessários para essa decomposição. É, portanto, algo extremamente importante. E você poderia, no primeiro momento, imaginar assim, quase mágico, né?
certo? Bom, Sim, agora gente, foi. esclareceu? Tá. Eu estou vendo agora que já são 3h17, eu tenho uma outra aula começando agora às 3h30, então nós vamos encerrar aqui a nossa atividade de laboratório de hoje. O vídeo vai ficar disponível para vocês consultarem posteriormente, né? O pessoal que tiver alguma dúvida, né, que não teve a oportunidade de perguntar hoje, me manda e-mail ou posta de algum modo aí, tá bom? Que eu vou responder, tá certo? Então, encerramos aqui a nossa atividade de laboratório de hoje.